Então, Lucas capítulo 3, eu vou fazer a leitura do verso 15 ao verso 20. Todos encontraram? Diz o seguinte a palavra de Deus: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vamos fechar nossos olhos, fazer uma oração, pedindo socorro dos céus para esse momento. Anderson, você pode fazer essa oração? Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, sedentos por ouvir a tua palavra. Nós a queremos ouvir porque não somos pessoas boas, não somos pessoas dignas, mas o Senhor, por meio de sua graça, nos trouxe aqui. Portanto, nós pedimos que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, ilumine o nosso coração, para que a gente venha entender a tua palavra e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Irmãos, nós estamos dando então prosseguimento à exposição de Lucas. E nós praticamente estamos chegando no final, não do capítulo 3, porque ainda falta um trecho pequeno, mas no final do relato da história, ou daquilo que Lucas tinha em mente para nos revelar sobre João Batista, sobre aquele que é o precursor do Senhor. Então nós vimos na semana passada que Lucas, ele é como se ele estivesse reiniciando a história, quando ele faz novamente essa, eu não chamaria de digressão, mas é um recontar novamente, quando ele no verso 1 fala dos governantes, fala quem eram os governantes, quem eram os líderes religiosos, quem era João Batista, qual era a mensagem de João Batista. Uma coisa que ficou clara para a gente na semana passada é que o batismo em si, o batismo pelo batismo, ele não significava alguma coisa. Por isso que João Batista, ele vai exortar. Vejam, vocês acham que por se batizarem estarão resolvidos? Ou pior ainda, vocês estão se garantindo em que vocês são filhos de Abraão? Talvez se João Batista estivesse no nosso tempo de hoje, ele diria para esse pessoal: Deus não tem netos, Deus tem filhos. Ou seja, não garanta a sua fé, ou não se garanta diante de Deus, não apenas por algum passado glorioso da sua família, ou por algum passado seu na igreja ou diante de Deus, e muito menos tente se garantir no Senhor por qualquer tipo de obra pessoal. Porque veja, para passar pelo batismo de João Batista, é necessário um coração com uma determinada característica. Qual é a característica? Arrependimento. Ou seja, se não houver de fato arrependimento, qualquer ato religioso é só um ato religioso. Nós vimos também na semana passada que existe uma diferença enorme entre um cristão
e um religioso. Nós vimos isso. Né? Apenas para relembrar ou para atiçar a curiosidade de quem não estava aqui, nós temos a ideia de que só existem duas respostas possíveis ao anúncio do Evangelho. Quais seriam essas respostas? Ou você rejeita a Deus e a sua palavra e vai viver a sua vida de maneira relativa ou relativizando tudo na vida, se tornando um bom pagão, ou você aceita a palavra. Só que nós vimos que também existem duas maneiras de rejeitar Deus. A primeira a gente já falou, você simplesmente rejeita a palavra dele. A segunda maneira de rejeitar Deus é obedecendo a palavra dele. Como assim? Como assim? Você pode ser tão obediente à palavra de Deus, até os mínimos e minuciosos detalhes, como um fariseu de classe, sabe? Um fariseu pomposo, aquele que olha para os outros ao seu redor e fala o seguinte: eu sou melhor do que você porque eu frequento igreja, ou porque eu guardo a palavra, ou porque eu procuro cumprir todos os traços da palavra. E eu disse na semana passada que você pode, ou a pessoa pode sair da esquina, a pessoa rodava a bolsa na esquina do pecado, trocou a roupa, botou roupa de crente, Bíblia embaixo do braço, aprendeu evangeliquez, uma meia dúzia de música gospel e se tornou um respeitável fariseu. E os dois vão para o inferno. Tanto o pecador que não se arrepende, seja rico ou pobre, quanto aquele que adota a palavra de Deus e a lei de Deus como a sua justificação pessoal, usando da palavra para cumprir obras e regras, com o objetivo de, chegando às portas dos céus, pegar Deus pelo colarinho e botar o dedo na cara dele e dizer o seguinte: quem é você para dizer que eu não vou entrar? Eu te obedeci. Então esse é um problema. Esse é um sério problema. Então qual é a diferença de um religioso para um cristão? De um fariseu para um cristão, de um legalista, moralista, religioso para um cristão. É que o religioso ele se arrepende dos seus pecados, mas somente dos seus pecados. O cristão, ele se arrepende dos seus pecados e se arrepende de tentar comprar Deus com as suas boas obras. O cristão é aquele que tudo que ele faz, ele não faz para conseguir alguma coisa de Deus, mas ele faz porque tudo que era necessário para que ele se relacionasse com Deus foi feito na cruz, no seu lugar. Portanto, agora eu vivo uma nova conexão com Deus e eu respondo a Deus. Então, as boas obras que nós fazemos nessa terra, as coisas boas, dignas, honestas, justas, elas não têm em momento nenhum papel de te justificar ou de te tornar aceitável diante de Deus. Por quê? Qualquer obra feita puramente por mãos humanas são trapo de imundície. E para quem não está habituado com a tradução mais literal desse texto, né, o trapo de imundície, e os irmãos me desculpem, mas é o texto. Trapo de imundície é absorvente usado. Qualquer obra que você tente colocar, esfregar no nariz de Deus, se dizendo: veja como eu sou digno e bom porque eu fiz isso, ao nariz de Deus é um absorvente usado. Para nada presta. Muito pelo contrário. A própria ideia do sangue da mulher, quando entrava nesse período, a ideia de que ela estava impura, ou seja, as suas obras não servem para coisa alguma, a não ser para te afundar mais ainda. Tim Keller e outros são polêmicos quando eles vão dizer que, na verdade, não são os seus pecados ou os nossos pecados que nos afastam de Deus. São as nossas boas obras. Porque quando fazemos boas obras sem ter o Evangelho no coração, fazemos essas boas obras e as usamos, na verdade, para nos afastarmos da cruz. Porque se eu consigo fazer coisas boas e essas coisas boas me levarem para o céu, a cruz não serve para nada. Eu posso ir sozinho. Enquanto que a mensagem do Evangelho, o tempo todo, ela começa com o quê? Arrependa-se. Mas se arrepender de quê? Não somente dos seus pecados, mas das suas tentativas de comprar Deus. Arrependa-se.
E é interessante o resultado, nós vimos na semana passada. Que o pessoal vira para João Batista e diz o seguinte, tá, então, o que a gente faz? E a ideia aqui do texto, meus irmãos, não é uma pergunta pejorativa. É assim, tem uma turma, lá em Mateus vai ser dito que, dentre essa multidão que vinha para ser batizado, também estavam fariseus, escribas, saduceus. Os homens da lei, os sacerdotes, essa turma estava lá também. Lucas aqui, ele não pontua, porque Lucas tem um objetivo. O objetivo de Lucas é dizer o seguinte, olha só, está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo é igual. Porque, de uma certa maneira, todo ser humano, ele além de estar corrompido, ele vai tentar colocar alguma coisa no lugar de Deus para suprir a sua falta, para suprir a sua existência. Só que, via de regra, a Bíblia chama isso de ídolos. Ídolos. Qualquer coisa que você diga no seu coração, se tiver isto ou se acontecer isto, estarei satisfeito. A Bíblia chama isso de ídolos, porque não buscamos satisfação no Senhor. E aí também nós vimos que João Batista ele vai fazer um apontamento para Levítico capítulo 19. Eu não sei quem foi que leu em casa durante a semana, mas leiam. Levítico capítulo 19, o texto, o capítulo por excelência da santidade ou da santificação. E lá em Levítico 19, nós vamos ver que santificação ou exercício, prática de santidade, não se trata de uma mudança metafísica da alma e não se trata de você se trancar num quarto e ficar tocando violão até chorar. Mas se trata, a partir do texto de Levítico, que é o texto de santidade, de ter um olhar para o próximo, em direção ao próximo, praticando justiça e santidade. E aí você tem no bojo honestidade, generosidade, por aí vai. Que é exatamente esse o resumo que João Batista está fazendo. Tem 2 túnicas? Dá uma para quem não tem. Com a comida? Faz a mesma coisa. O cobrador de imposto? E uma coisa interessante, que até no estudo de quarta, a gente sempre trabalha, faz uma reflexão em cima do texto de domingo, antes de começar o estudo em si, com o Anderson, mas uma coisa até que foi dita, e foi brilhante, que João Batista em nenhum momento diz para o cobrador de impostos ou para o soldado abandonar sua profissão. Mas ele diz, fique aonde você está e seja santo. Seja justo, seja honesto. Seja o próprio Evangelho encarnado, o próprio Cristo. Muito bem, diante disso tudo, estando o povo na expectativa, verso 15, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o Cristo, o próprio Cristo. Então você vê, João Batista, novamente aquele contexto, mais de 400 anos, não há nem profeta em Israel e nem o Espírito de Deus sobre ninguém. Você começa no capítulo 1 e o capítulo 2 o preâmbulo da chegada do reino. O reino está chegando, o reino está chegando, louvemos ao Senhor porque o reino está chegando, o reino está aqui, em Cristo. E o seu precursor começa a anunciar. E o Evangelho, e eu falei isso também na semana passada, que em Marcos começa a partir do João Batista dizendo o princípio do Evangelho começa num anúncio de arrependimento para preparação de coração. Então você tem todo esse contexto, você tem esse sujeito que está desafiando todo mundo, ele está com uma pregação muito ousada. Irmãos, João Batista aqui, ele está, assim, primeiro, você tem que pensar num sujeito muito esquisito. Roupa esquisita, comia, tinha uma dieta esquisita, e o cara, ele não se importava, ele era de fato um profeta. Né? A característica dos profetas no Antigo Testamento é o seguinte, você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, e via de regra perde a cabeça, além de não ter amigos. Porque eles falam doa quem doer. Esse é o João Batista. É o mesmo sujeito que vai confrontar Herodes. A gente já viu aqui no finalzinho do texto, a gente ainda vai falar sobre isso. É o mesmo sujeito que lá em Marcos vai dizer que Herodes, apesar de temê-lo, gostava de ouvi-lo. Então você tem todo esse contexto, e se a gente olhar capítulo 1, verso... Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas capítulo 1, verso 76 a 79,
capítulo 2, verso 25 a 26, verso 38, a gente vai perceber que de fato havia uma expectativa messiânica. O Messias está chegando e havia uma expectativa. A profetisa Ana, depois de encontrar com o menino Jesus, ela vai anunciar para aqueles que aguardavam a volta dele. Então há uma expectativa. E diante de todo esse cenário, vem essa questão. Será que é esse? Será que finalmente a salvação de Israel se manifestou? Irmãos, veja que é uma expectativa do povo de Israel, mas muito provavelmente também uma esperança que não estava confinada só no coração dos israelitas. Porque nós temos textos que vão apontar para, por exemplo, os prosélitos, né? Homens que não eram hebreus ou judeus, mas que ou tinham simpatia ou de fato se convertiam à religião. Então você tem uma expectativa messiânica, não só dentro do povo, mas em estando, convivendo com esse povo, em ouvindo o anúncio de que o Messias vai vir, uma expectativa geral, gentia também. E veja se essa não é a mesma expectativa que nós temos hoje. Todo ser humano possui a mesma expectativa. O problema é que o pessoal está esperando alguma coisa, mas não sabe o quê. Não sabe o quê. Todo ser humano, toda a humanidade tem uma necessidade. Algo que a gente poderia chamar talvez de peso da existência. Irmãos, é porque a nossa vida é tão corrida, e aliás, eu acho até que isso é coisa do maligno. Né? A gente não tem tempo nem mais para refletir, para pensar, para meditar. Nós não temos tempo para coisa alguma. E nesse ponto, sim, eu ouso chamar o capitalismo de uma via maligna que nos faz nos dedicarmos a coisas. A coisas. Mas se a gente honestamente parar para refletir, pensar na própria vida, será que a gente aguenta o peso da existência? Será que a gente aguenta, de fato, a realidade? Você já parou, honestamente, para meditar no fato de que você vai morrer? Porque esta é uma realidade humana, mas a questão da crise existencial e do peso do fim e da morte é um peso humano. Veja, eu sei que alguns, não sei todos, mas alguns eu sei que tem cachorrinho, gatinho em casa, né? Passarinho, peixe, não sei. Talvez nesse exato momento, o seu pet, seu cãozinho, está em casa, lá, você deve ter deixado água, comida, ele está comendo, ele está bebendo água, e ele não está preocupado com a vida, porque ele não sabe que vai morrer. Essa capacidade de refletir sobre a própria existência é nossa. No entanto, o único que seria capaz de dar dignidade à existência, a essa existência, dar peso, dar conteúdo, dar forma à nossa existência, que é o próprio Criador, que é o próprio Deus, ele está distante da humanidade por causa do pecado. Por causa do seu pecado, pecado humano. Por causa dessa desconexão, dessa separação, dessa rebeldia. Nós temos então, todos nós, uma necessidade de redenção e de redentor. Eu terminei de assistir com a Cláudia uma série, não sei quantos já ouviram falar, a tradução seria O Bom Lugar. O Bom Lugar, The Good Place. Uma série da Netflix. Irmão, sinceramente, eu não sei se eu recomendo ou não, apesar de eu ter falado. Porque é uma série que me dá angústia. Terminou já. 4 temporadas, você mata rapidinho. É uma série que me dá angústia. Porque, na verdade, qualquer proposta temática de pensar a existência pós-morte me angustia. Porque, via de regra, a visão ou a cosmovisão de quem está criando a história não é cristã. Né? E, assim, alguém conhece? Alguém já ouviu falar dessa série? Um ou outro. Ok. Resumindo, a série, 4 pessoas morrem e elas vão ter que lidar com isso. Eu não posso falar muito, senão
distrai algumas coisas. Mas na cosmovisão dos criadores dessa série, irão para o bom lugar ou para o céu aqueles que tiverem uma vida ética correta. E aí, por exemplo, desses 4 que morrem, um é professor de ética, de filosofia e ética. E você tem todo um contexto ali. É uma série, apesar de eu falar que me angustia, irmãos, mas é uma comédia. Tá? Então vocês vejam, é uma comédia que me dá muita angústia. Que é engraçado, sim, mas me dá angústia eles ficarem naquela situação de procurar ser eticamente alguém correto. E aí você pergunta, Alan, mas no pós-morte? A série é no pós-morte. É tipo assim, eles ainda têm algum tipo de possibilidades pós-morte. Mas enfim, são 4 temporadas. Eu não vi a terceira, eu vi a 4ª em diante com a Cláudia, porque ela insistiu muito, ela viu a terceira, eu não quis ver, porque aquilo ia me dando uma angústia, ia me dando um negócio aqui, que, meu Deus. Só que, aí, bom, para quem não viu, vou falar o final. Tá, não vou falar com todas as letras. Mas o ponto é que mesmo no pós-morte, o ser humano não aguenta o peso da existência. E existe na série, no pós-morte, uma possibilidade da não existência. A não existência. Por quê? Existir ainda é pesado, porque não há razão para nada. Não há motivo. Ser ético pelo quê? Por qual motivo? O ponto é que quando finalmente eles conseguem chegar onde eles querem, irmãos, esse ponto da série chegando para o fim é como se fosse um grande shopping center, tá? É um grande shopping center, onde a pessoa pode conseguir o que quer. Então o céu, o bom lugar, é aquilo que você desejou, você consegue. Só que ali, quando o ser humano chega ao ponto de conseguir realizar exatamente tudo o que ele tem vontade, ele não quer mais viver. Por quê? Porque na série, até no pós-morte, naquele mundo criado, nada, nem todos os seus desejos sendo realizados, te preenche vazio. Então, às vezes, na série, uma opção é a não existência. Sabe o que eu falei com a Cláudia? Pelo amor de Deus, eles estão incentivando as pessoas a se matar. Mas, na verdade, isso é o ser humano. Isso é um ser humano honesto, que olha para si próprio, olha à sua volta na expectativa de algo ou de alguém que lhe dê sentido e que lhe dê razão e que lhe dê movimento e existência, nada o preenche. E, honestamente, eu já disse isso aqui uma vez, ele só tem 2 opções. Ou ele comete suicídio, ou ele vai fumar maconha. Porque é melhor fumar maconha e se desconectar da realidade do que cometer um suicídio. Então, esse é o ser humano. Esses somos nós. Veja, para pensar um pouquinho. Você já considerou o fato de que você talvez tenha passado alguma parte da sua vida e pode estar passando nesse exato momento, essa parte da sua existência, num grande ensaio para a vida? Eu não sei se isso já passou pela cabeça de vocês, mas na minha já. Até que me caiu essa ficha. É como se eu estivesse ensaiando para a vida. É como se eu estivesse me preparando para algo que eu não sei o que é, ou me preparando para a vida, e esperando que um dia as cortinas do palco se abram e agora sim é a vida de verdade. Por quê? Porque o peso da nossa existência e o nosso medo gerado por causa do pecado faz com que a gente treine e tenha uma expectativa de coisas melhores, ou de que a vida ainda vai começar de verdade, mas a vida nunca começa. Parece que a gente continua treinando, e a vida nunca começa. C.S. Lewis ele vai dizer que às vezes nos comportamos como uma criancinha que faz bolinho de lama, como uma criança que faz bolinho de lama.
e ela se satisfaz com aquilo, com bolinhos de lama. E o Senhor Todo-Poderoso está dizendo o seguinte: eu tenho um banquete para você, mas você continua procurando satisfação nos bolinhos que você inventa de lama. Você continua brincando com a vida e procurando razão e existência fora de mim. Enquanto que o próprio Deus, ou o próprio Deus, tem um banquete para oferecer. E essa é a situação desse pessoal aqui, porque está olhando para um lado, olhando para o outro, de repente vem um homem ousado, afrontando reis e sacerdotes, e dizendo o seguinte: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, porque o reino está por vir, o rei está chegando. E essa analogia é muito interessante, porque o rei está chegando. Aqueles que o consideraram como seu rei e senhor e se ajoelharam diante dele como um rei, serão recebidos. Mas aqueles que são inimigos do rei serão punidos num fogo inextinguível. Inextinguível. A pergunta é, então, você se encontra satisfeito? Ou aonde está a sua satisfação? O que você está procurando? O que você ainda está procurando? Como disse o Bono Vox, o que você ainda está procurando que você não achou? Por que você não se encontra satisfeito? Francis Schaeffer, no seu livro Morte na Cidade, segundo capítulo, se eu não me engano, se chama A Solidão do Homem. Ele diz o seguinte: nossa geração está faminta. Faminta de amor, de beleza, de significado, de moral estável e de lei. A poeira da morte cobre tudo. E como nos dias de Jeremias, há conosco um desejo insatisfeito de um consolador que seja eficiente. Por que os judeus, no tempo de Jeremias, eles procuravam conforto, alívio e não encontraram? Buscaram satisfação e não encontraram. E o Francis vai dizer que é porque eles haviam esquecido o destino e o propósito do homem. E qual é o destino e o propósito do homem? Essa, para quem conhece a Confissão de Fé de Westminster, é mole. Qual é a razão da existência humana? Amar a Deus, se relacionar com Deus e ter satisfação plena nele por toda a eternidade. Quando a gente perde esse destino, esse propósito, nós nos perdemos completamente. Nos perdemos na nossa existência. Ou então nós temos Agostinho de Hipona, ou para os mais chegados, Santo Agostinho. Nosso coração foi feito para ti, Senhor, uma oração dele. Nossa existência, nosso ser foi feito para ti e vai permanecer completamente inquieto, buscando satisfação em qualquer coisa e buscando ou mentalizando um justificador ou um salvador em qualquer pessoa ou qualquer coisa. O coração ficará inquieto até que de fato encontre descanso em ti, porque essa é a razão da nossa existência. Fomos feitos para ti e fora de ti não há paz. Tem também C.S. Lewis: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode me satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Porque se nada aqui me satisfaz, é porque existe uma necessidade que não é preenchida aqui. Uma outra maneira de dizer a mesma coisa, do Lewis: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Qual é a ideia aqui, meus irmãos? A ideia aqui é que só é possível ter verdadeira falta ou um verdadeiro desejo por algo que você já experimentou,
mas que foi perdido. Deixa eu apertar a tecla SAP. Quem aqui, vou deixar até que levante a mão, quem aqui tem uma falta e uma saudade de conduzir a 280 por hora uma Ferrari? Mas isso não é possível. Isso não é possível. Porque a verdadeira falta sempre é falta de algo que você já teve. E aí você sabe exatamente o que te falta. Nós podemos conjecturar o que seria estar a 280 por hora numa estrada na Alemanha como a Ferrari. Mas é só uma conjectura, não é real. O ser humano tem uma falta existencial de um relacionamento que preenche e dá sentido para a vida e que era experimentado no Éden. Mas aí a proposta do Evangelho, que inicia-se com o arrependimento, não somente dos pecados, mas das suas tentativas de comprar Deus, onde você, tendo se arrependido disso, você aprende a descansar em Cristo. E aquela falta que você sentia do jardim te preenche. Você não tem mais necessidade. Mas, irmãos, é de fé em fé, é de glória em glória. Alguns isso é mais rápido, outros são mais devagar. Uma mudança, uma virada completa, não é do dia para a noite, não se desesperem. Mas o ponto é que uma vez que você creu que o Filho de Deus encarnou, viveu 33 anos sem cometer pecado, crimes contra Deus, foi morto, levado em sacrifício pelo próprio Pai, e o Pai o ressuscitou para a glória dele, no seu lugar, ou seja, ele morre a sua morte, e ainda ressuscita dizendo, veja, você ainda vai viver. A partir do momento que você creu nisso e amou essa história, irmãos, deu start. Começou um processo. A pergunta é aonde você se encontra nesse processo. Ou se de fato isso alguma vez te trouxe algum tipo de preocupação, ou pior, será que algum dia alguém já falou alguma coisa do que eu estou falando para vocês? Porque se não, conseguem a partir deste exato instante e momento perceber a graça de Deus sobre a vida de vocês? E veja, graça de Deus, não sou eu. Aliás, existem pastores e pregadores muitíssimo melhores do que eu. Mas, parafraseando Paul Washer, se você quer perceber a manifestação da graça na sua vida, é você perceber que o Senhor colocou na sua vida alguém fiel ao Evangelho que vai abrir a palavra e te conduzir ao arrependimento e à santidade. Porque é o próprio Deus que faz isso. Em contrapartida, Paul Washer vai dizer o seguinte, você quer perceber manifestação de ira sobre a sua vida? É quando o homem que assume o púlpito, ele fala qualquer coisa, menos o Evangelho. É quando o homem que assume o púlpito não confronta o seu pecado. É quando o homem que assume o púlpito vai te dar liçãozinha ou passo a passo para você ganhar coisas de Deus. Paul Washer vai dizer que isso é manifestação de ira. Aí você fala, mas pastor, essa turma que está lá com esses, eles não são inocentes ou estão sendo enganados? Não, eles estão procurando homens que vão anunciar o que os desejos corruptos dos seus corações querem. Porque o ser humano quer qualquer coisa, menos o Criador. Porque para se achegar ao Criador, primeiro é necessário arrependimento. Arrependimento. Disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes a correia das sandálias. João está dizendo o seguinte, olha só, calma, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Na verdade existe uma distância e uma diferença discrepante entre a gente. Uma diferença absurda. João se coloca como aquele que não é digno nem mesmo
de prestar serviços de um escravo. Veja, ele é tão maior e tão acima do que eu, e o que ele vai oferecer é tão maior e melhor do que eu estou oferecendo, que nem para escravo eu sirvo. O que João está dizendo é o seguinte: eu vou dar um exemplo, acho que vai ficar mais, vai embolar menos a cabeça dos irmãos. Hoje, nós estamos vivendo um momento, uma época, que púlpitos ainda continuam com muita maluquice, muita heresia. Teve de tudo, já teve bem lá no passado, né? Dente de ouro, o cair no espírito, que a turma caía no chão, dava um sopro, né? E aí veio a teologia da prosperidade, e o negócio já ficou demodê, prosperidade. O que nós vivemos hoje é o que foi nomeado em 2017, por aí, como teologia do coach, ou pregadores coach. Via de regra, eles vão dizer o seguinte: via de regra, os seus pecados, eles são apenas acidentes de percurso que estão atrapalhando o seu progresso físico, material e espiritual. O que você precisa é agendar bem a sua vida para que as coisas comecem a ir bem. Ou, uma palavra mais simples, talvez, acredite em você mesmo. Acredite em você mesmo, você vai conseguir. Eu já falei para vocês de um amigo meu que não é cristão, falei isso já aqui, né? Um amigo meu que não é cristão e que me deu umas dicas para fazer a igreja aqui bombar. Eu já contei essa história aqui rapidamente para quem não estava aqui. Ele disse: Alan, eu ainda não pude ir lá, mas eu tenho umas dicas para te dar que aquilo ali vai explodir de gente, você não vai conseguir, você vai ter que sair rápido ali porque não vai dar. E ele foi me dando uma série de dicas, eu fui deixando, né? Eu fiquei olhando, meu Deus, é isso que um ser humano que não se arrepende dos seus pecados e não conhece o autor e criador da fé e do universo, é isso que esse ser humano tem para oferecer. Uma alegria ou uma esperança passageira. Aí, irmãos, ele falou de tudo, de apagar as luzes e jogar fumaça, a dizer que vai todo mundo se dar bem. Ou, acredite em você mesmo. Eu não sei quantos conhecem Chesterton. Gilbert K. Chesterton. Tem um livro dele chamado Ortodoxia. Lá para os primeiros capítulos ele vai dizer o seguinte, que ele estava caminhando com um editor, com um amigo dele que é editor de livros, e passou um ônibus com um dizer atrás, que ele falou: olha, eu já ouvi isso várias vezes, mas nunca tinha prestado muita atenção. Na verdade, o amigo dele fala uma frase para ele e na hora passa um ônibus, com um outdoor no ônibus. E esse amigo falou para o Chesterton o seguinte, passou alguém do outro lado da rua, e ele falou: Chesterton, aquele homem será grande na vida, porque ele acredita nele. Porque ele confia e acredita nele. E aí passa um ônibus, com o anúncio de um hospício. E o Chesterton fala o seguinte: olha, eu posso te falar aonde estão os homens que acreditam em si mesmos. Eles acreditam em si mesmos. Estão no hospício. E aí o amigo vai dizer o seguinte: mas nem todos que acreditam em si mesmos estão no hospício. Aí ele fala o seguinte: você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe que o ator mais canastrão e patife é aquele que acredita em si mesmo. Você sabe que aquele músico que realmente vai fazer qualquer coisa para alcançar o sucesso, mas ele é péssimo, ele acredita em si mesmo. E é isso, então, que nós temos hoje. Acredite em si mesmo. Tim Keller, no livro Deus na Era Secular, ele vai dizer o seguinte: o sentido da vida, orientação e felicidade são entendidos e buscados hoje na prosperidade econômica, no conforto material e na realização emocional do presente. Ou seja, enquanto você tem um homem como João Batista dizendo o seguinte:
aquele que vem e aquele que eu anuncio é muito superior e maior do que eu, a ponto de que nem para escravo dele eu sirvo. Hoje, o que nós temos é essa busca desse preenchimento existencial, onde homens e mulheres de corações corruptos, não arrependidos, estão ensinando o que uma vez um pastor chamou de narcótico espiritual. Púlpitos que apresentam drogas, que anestesiam, não levam as pessoas de fato ao Rei dos Reis de joelhos em arrependimento, mas saem daquele ambiente realmente se achando o centro do coração de Deus, ou o centro da vontade de Deus. Vocês devem ter visto algum vídeo desse por aí. Um sujeitinho aí dizendo o seguinte: Jesus é o centro da Bíblia, mas do coração de Jesus você é o centro. E por aí vai. Tem um outro, eu não guardo o nome desses caras porque me dá dor de cabeça. Tem um outro que ele afirma o seguinte: eu não me sinto inferior a Jesus, me sinto como igual. E ele vai usar de um argumento de silogismo barato para dizer que ele tem o mesmo valor que Jesus, porque o seu preço foi o preço de Jesus. Bom, o ponto é o seguinte: como que trevas e luz podem estar ao mesmo tempo no mesmo lugar? É isso que o João Batista está dizendo. Não, nem para escravo nós servimos, mas esse que vem, que é o Cristo, vai dizer lá em João capítulo 15, verso 15, parafraseando o texto: não vos chamo mais de escravos, mas vocês são meus amigos. Sim, antes a condição era de escravo, mas um coração que reconhece Cristo como Senhor e Salvador, na verdade, ele se coloca muito menor do que um escravo, porque assim, eu não sou digno de falar o nome dele, porque ele é santo. É como que da minha boca suja, ou do meu pensamento corrupto, ou do meu coração desejoso pelo mal, pode servir ou se relacionar com Deus que é santo. E qual é a resposta para isso? Você tem que morrer, meu filho. E como você morre? Porque se você morrer, acabou. Ora, então ofereça a morte do Cordeiro no seu lugar pela fé. Disso se trata, crer no Senhor Jesus. É tendo entendido o sacrifício do Cordeiro e a necessidade de justificação sacrificial com sangue, com vida, você pela fé se apropriar dessa realidade e dizer ao Senhor: eu não tenho nada para te oferecer, a não ser aquele que pode me redimir, Jesus Cristo, o teu Filho. João Batista, ele batizava com água. Um sinal público. Um sinal público. Obrigado. Sua condição nesse batismo era um coração arrependido. E ele vai dizer o seguinte: olha, eu só tenho um sinal público. Nós, como igreja, irmãos, só temos sinais públicos. A gente não tem como mensurar o coração um do outro aqui. Aliás, a gente nem sabe se todos aqui são cristãos. Não sei. Você pode, talvez, estar começando a se relacionar de fato com o Criador a partir do Evangelho agora. Porque você pode ter passado todo o restante, ou toda a sua vida passada, em atos de religiosidade que não te levavam a uma transformação crescente e produção de fruto, mas que te levavam a atividades dentro de uma igreja. É possível. Por isso que eu disse de novo: perceba a manifestação da graça de Deus na sua vida. Porque você pode, talvez, estar sendo confrontado ou recebendo um convite que nunca recebeu. Jesus, no entanto, ele tem 2 batismos muito superiores. Pode pedir para as crianças subirem
Alguém lá? Porque, irmãos, eu já percebi que eu não vou conseguir terminar esse texto hoje e não vou segurá-los mais tempo. Então, enquanto as crianças vão subindo, a gente vai trabalhando o texto. Tá bom? Para a gente finalizar. Bom, Jesus então tem 2 batismos. Um batismo no Espírito. E aqui, meus irmãos, os comentaristas e os estudiosos, eles vão ter uma certa disputa aqui. Alguns vão entender que quando Jesus fala de fogo, é uma referência àquelas línguas como de fogo no dia de Pentecoste. Ou que a ideia do batismo do fogo seria a ideia de uma certa purificação. Porque a gente também tem essa ideia, que o fogo purifica. Agora, se a gente olhar o contexto, e aí eu vou acompanhar a grande maioria de outros comentaristas, se a gente acompanhar o contexto, veja o que diz. Ele vai batizar com espírito e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o seu trigo no celeiro. Então, olha só. É como se Jesus estivesse pegando 2 figuras e veja que ele vai... o João Batista. Veja que ele vai dizer. Esse que vai vir, ele vai batizar com Espírito. O Espírito de Deus. Um Espírito que já era prometido. Lembra que eu disse que há mais de 400 anos não havia nem profeta, nem manifestação do próprio Deus? Muito bem. Aqui João está dizendo o seguinte, este que vai vir, ele vem trazendo o Espírito. Sim, eu sou o profeta que chegou como prenúncio da chegada do rei. Mas quando ele chegar, quando o Messias chegar, ele vem trazendo o Espírito. Espírito esse que nós sabemos que ele se trata também de um selo. Vemos isso em Efésios 1, verso 13 e 14, 2 Coríntios 1, verso 22 em diante. O Espírito, ele é um selo, uma marca. Então João está dizendo, quando o rei vier, ele vai vir trazendo um selo, uma marca, e ele vai batizar com essa marca. Esse Espírito é o mesmo Espírito que a gente vai ler em João 16, versos 7 e 8, que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. A pergunta é, como se arrepender se o Espírito não te convencer primeiro? Para que um sujeito tenha arrependimento, ele precisa ser convencido da justiça, do pecado e do juízo. Quem convence? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo. E a partir deste convencimento, ele faz brotar no coração do impenitente a fé. Fé que nós vamos ver em Efésios 2,8, que é dom de Deus. O Espírito Santo convence o sujeito, Deus concede ao sujeito a fé, porque ele foi convencido pelo Espírito, e a partir disso há arrependimento. Neste sentido, fé precede arrependimento. Então não é aquele negócio assim, quem quer se arrepender para ter fé? Ou quem quer se arrepender para aceitar Jesus? O que o texto está dizendo é o seguinte, que o evangelho pregado de maneira clara e pontual, e o Espírito Santo agindo, ele convence o cara que o cara está errado, mas ele só convenceu. Mas não é uma obra estanque. Assim, irmãos, não dá para a gente fazer assim, né? É um passo a passo. É como se fosse ao mesmo tempo. O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, e dá fé ao sujeito para que, em se arrependendo, creia no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, a isso nasceu a famosa frase, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Sim! Sim!
Mas esse sujeito continua pecando e peca constantemente, uma vez que ele levantou a mão dizendo que aceitou Jesus. Ele só levantou a mão, igual o sujeito que só era batizado lá por João Batista, mas continuava com o coração impenitente. Agora, para isso a gente tem uma excelente ilustração do Spurgeon. Ele diz o seguinte: imagine um porquinho, um leitãozinho. Você tira ele do chiqueiro, dá um banho de shampoo, depila o bichinho, bota um lacinho vermelho e joga jequiti. Joga o jequiti nele. Solta o leitão. Para onde ele vai pular? Para a lama, para o chiqueiro. Por quê? Porque esta é a natureza dele. Agora, pegue um carneiro, jogue-o no chiqueiro. Ele vai se debater berrando pelo pastor para tirar ele e limpar ele. Porque esta é a natureza do carneiro. O ponto é que existem muitos leitões de banho tomado nas igrejas. Leitão de banho tomado, com a lacinho rosa e com perfume. Mas o cara nunca foi, o cara é um religioso. O cara é alguém que olha para os outros com ar de superioridade. Com ar de que sou melhor do que esses. Irmãos, para fechar aqui, nós damos prosseguimento na próxima semana. Eu não posso deixar a questão do fogo aqui sem falar alguma coisa. Quando Jesus falou então, o batismo, aliás, João Batista disse que ele vai batizar com o Espírito e selando, e aí ele faz a ideia do trigo, ele vai pegar os seus e guardar no celeiro, porque está guardado, está selado, está protegido, guardado pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito. Não tendo mais prazer no pecado. Ainda cometendo pecados? Sim, mas arrependimento é dom de Deus. Portanto, inclusive, não brinque com uma coisa que você não tem. Se o arrependimento não é seu, não brinque com o pecado, porque pode ser que Deus não te deu arrependimento tão cedo. Assim como com Davi. Arrependimento é dom de Deus. Ok. O sujeito está guardado, selado. E o que vai ser feito com a palha? Queimada no fogo. Então, quando João Batista diz que o Messias ele vai vir com 2 batismos, e nós ouvimos muito por aí, né? Peça ao Senhor o batismo com fogo. Meus irmãos, não peçam isso. Batismo com fogo é inferno. Porque aqui é uma alusão a Joel, o profeta Joel, que vai fazer o anúncio do grande dia do Senhor. Eu não vou ler com os irmãos por causa do horário. Mas semana que vem a gente pode ler. O anúncio da chegada do grande dia do Senhor. E essa chegada do dia do Senhor tem 2 desdobramentos. Salvação e alegria para uns, condenação eterna e miséria para outros. Quando João Batista coloca nesses termos que ele vai batizar com espírito e com fogo, ele, como um bom profeta e o último dos profetas, ele está fazendo a mesma alusão ao dia do Senhor. Ele virá e aos seus ele trará paz e reino. E os que não forem seus queimarão eternamente. Irmãos, como eu não pretendia parar aqui, as aplicações estão mais para o final. Mas vamos pensar aqui, talvez 1 ou 2 aplicações, e nós finalizamos. Então, primeiro, não se considere acima ou melhor do que você de fato é no Senhor. Não se considere maior ou melhor do que o próximo. E também não se considere como alguém acima ou superior ao Senhor. Mas se arrependa. Arrependimento, irmãos, porque assim, a gente tem momentos no culto, agora, irmãos, vamos orar para se arrepender de pecado. Nós temos esse momento litúrgico, né? Mas arrependimento, eu vou usar uma palavra aqui bonitinha, arrependimento é condição sine qua non para crente.
Ou seja, arrependimento é condição de crente. Crente é gente que se arrepende o tempo todo. No entanto, a partir do texto, quando ele se lembra que o autor e consumador da sua fé, que é o próprio Cristo, ele batiza com o Espírito, nos traz paz. Porque estamos selados e guardados no Senhor. Você fala, mas pastor, eu pequei. Arrependa-se. Irmãos, a gente tem uma mania horrível de, depois de cometer pecado, a gente tenta fazer uma coisa boa para compensar. Vocês já fizeram isso? Eu já fiz muito. Eu vou fazer uma coisa boa para compensar. Tem que compensar isso aí, porque meu coração está meio aflito. Irmãos, o teu pecado é pior. Pecou, se arrepende e procura não fazer mais. Mas pastor, como é que eu não faço mais? Ora, prossiga para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que é o próprio Cristo. Então eu não vou ficar me martirizando ou me preocupando em se vou pecar ou não. Não interessa, porque os pecados estão perdoados. Se o foco for Cristo, a vida em Cristo e as obras em Cristo, irmãos, determinados pecados, quando você perceber, não existem mais. Por quê? Porque o teu alvo é o próprio Cristo. Você não tem mais necessidade daquilo. Por quê? Porque você focou no Cristo. Convido a todos que semana que vem voltem. Eu acho que a vantagem de repente, não conseguir determinado texto é que gera essa... Porque tem um final aqui, irmãos. Nós temos ainda aqui uns 3 versos. Então gera essa expectativa. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus lhes traga paz. Lhes traga conforto. Lhes traga essa percepção de alívio existencial, porque o Deus que sustenta o universo te ama. Isso te conforte, te traga paz. Se o seu coração estava aflito, se existe algum pecado que você não consegue se livrar, deixa eu te falar uma coisa. Você está perdoado em Jesus, mas viva como alguém perdoado, sem necessidade de ficar olhando para trás. Em contrapartida, se você está muito descansado na vida, se você fez da graça de Deus uma graça barata, do tipo, eu posso fazer o que eu quiser porque Jesus morreu por mim, a minha oração para você é que o Senhor lhe cause grande perturbação, lhe faça uma ferida profunda no coração, porque quando o Senhor fere, Ele é que traz a cura. Então, se você está vivendo uma vida descansada, uma vida que não tem o propósito de apontar a glória de Deus, que você fique muito perturbado com João Batista e com a mensagem que inicia o Evangelho. Arrependa-se. Amém? Vou chamar as crianças aqui à frente, vou pedir que a igreja fique de pé. Nós vamos finalizar com a nossa confissão de fé pública. Será que aprenderam? Vamos ver. Então, irmãos, vamos fazer assim. Esse é o capítulo, é a parte 1 do catecismo, que vai falar sobre Deus, criação e queda e lei. Tá bom? Então, eu vou fazer a pergunta para as crianças, elas vão responder, depois eu repito a pergunta para a igreja responde, lendo, obviamente. Na sequência, eu faço uma oração final e despeço os irmãos. Crianças, qual é a nossa única esperança na vida e na morte? É isso aí. Responderam, só não foi sincronizado. Agora tem que treinar tipo nado sincronizado, né? Igreja, qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Nós não somos de nós mesmos,
mas pertencemos, corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai Santo, nós te agradecemos por esse belo domingo, por esse povo que o Senhor trouxe até aqui. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela liberdade que temos no Senhor, a liberdade que foi conquistada pela morte e ressurreição do teu santo Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque estamos selados pelo Santo Espírito de Deus e porque o Senhor nos chama todos os dias a correção e arrependimento porque nos ama e porque nos quer mais parecidos com o teu santo Filho. Te agradecemos pela vida, te agradecemos pela semana que está começando. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê oportunidade de falarmos do teu Evangelho e de testemunharmos para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o doce amor de Deus Pai e a rica comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o seu povo agora e para todo sempre. Amém. 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 Amém.